Eu enterrei o machado no crânio do meu irmão mais velho enquanto ele ainda piscava, confuso, com o laço vermelho do presente na mão. O sangue jorrou como vinho tinto nas veias de um fado antigo, manchando o tapete persa que a mãe tanto amava, e naquele instante, soube que o Natal nunca mais seria o mesmo para nós. Não foi raiva cega, foi o cálculo frio de quem espera anos para que o carrasco vira vítima, e o silêncio que se seguiu foi o hino mais doce da minha vingança. Lisboa, dezembro de 2025. O ar estava impregnado daquele cheiro úmido do Tejo, misturado com o aroma de castanhas assadas nas ruas estreitas do Chiado, onde os turistas ainda perambulavam apesar do frio que se insinuava como um amante indesejado. Eu havia passado os últimos 5 anos em Coimbra, mergulhado nos arquivos poeirentos da universidade, fingindo que o mundo lá fora não existia mais. Mas o Natal me chamava de volta, como um sino rachado que não para de soar. Eu era o filho pródigo, o que fugira após a morte do pai, deixando para trás uma pilha de dívidas e segredos que a família jurara enterrar com ele. Dirigi o velho Peugeot pela marginal, as luzes de Natal piscando nos postes como olhos acusadores. No banco do passageiro, uma pilha de embrulhos, um relógio de prata para a mãe, gravado com as iniciais dela e uma data que só eu sabia o significado, o dia em que ela me traiu pela primeira vez. Para o meu irmão, João, um canivete suíço afiado o suficiente para cortar gargantas, embrulhado em papel de presente com estampa de renas. E para a cunhada, aquela serpente de sorriso falso chamada Ana, um colar de pérolas que eu havia mandado fazer especialmente, cada uma delas oca, pronta para ser preenchida com veneno. Eu não era mais o rapaz magro e idealista que saíra de casa aos 25 anos. Aos 30, o espelho me devolvia um homem com linhas duras no rosto, olhos que não piscavam durante as noites insones, e uma cicatriz fina no pulso esquerdo, lembrança de uma tentativa fracassada de suicídio após descobrir a verdade. O pai não morrera de um ataque cardíaco, como a família proclamara no funeral. Eles o haviam envenenado, devagar, com doses calculadas de arsênico no vinho do almoço dominical. Motivo: a herança. Ele me deixara tudo, a casa em Alfama, as vinhas no Douro, o dinheiro sujo de negócios que eu ignorava. Mas João e a mãe, com a cumplicidade silenciosa de Ana, não podiam suportar isso. Eu era o bode expiatório, o filho que não merecia por ser fraco demais para gerir o império familiar. O plano deles era simples: me enlouquecer até que eu assinasse papéis renunciando a tudo, ou melhor ainda, me fazer desaparecer. Cartas anônimas, boatos espalhados pela vizinhança, até uma tentativa de atropelamento que eu sobrevivi por puro instinto. Mas eu esperara. Estudara direito em segredo, consultara advogados em Porto, e agora, com provas irrefutáveis, gravações, documentos falsificados que eu mesmo plantara para pegá-los em flagrante, voltava para casa. Não para perdoar. Para destruir. Estacionei na rua empedrada de Alfama, o motor tossindo como um moribundo. A casa dos meus pais erguia-se como uma fortaleza moura, com varandas de ferro forjado e azulejos azuis que reluziam sob as guirlandas de luzes. A porta rangeu ao abrir, e o calor do interior me envolveu como um abraço sufocante. Mãe. João. Ana, chamei, a voz ecoando no hall decorado com ramos de azevinho. Ninguém respondeu de imediato. Então, passos leves, e lá estava ela, a mãe, com o cabelo grisalho preso em um coque impecável, o vestido de lã vermelha que usava todo Natal desde que eu era criança. Seus olhos, aqueles olhos castanhos que outrora me minavam, agora piscaram com uma surpresa fingida. Pedro. Meu filho, que surpresa! Pensávamos que você não viria este ano. Eu sorri, o tipo de sorriso que não chega aos olhos. Como poderia faltar? Trouxe presentes para todos. Coloquei os pacotes na mesa da sala de jantar, onde a toalha de linho branco já estava posta, com pratos de porcelana e taças de cristal. O pinheiro no canto brilhava com ornamentos de vidro soprado, importados de Murano, e o fogo crepitava na lareira, lançando sombras dançantes nas paredes forradas de tapeçarias antigas. João apareceu em seguida, alto e robusto como o pai fora, com a barba bem aparada e o terno cinza que usava para impressionar os credores. Irmão! Que bom te ver! Abraçou-me com força, mas eu senti a rigidez em seus ombros, o cheiro do uísque no hálito. Atrás dele, Ana, esguia e elegante, com o cabelo loiro caindo em ondas perfeitas, segurando uma taça de Porto. Pedro, você está diferente. Mais forte. Sentei-me à cabeceira da mesa, o lugar do pai, e observei-os enquanto serviam o bacalhau à brás,
o prato tradicional que a mãe preparava com maestria. Conversa fiada, o tempo, os vizinhos, as festas na Baixa. Mas o ar estava carregado, como antes de uma tempestade no Atlântico. Eu comia devagar, saboreando cada garfada, sabendo que este seria o último Natal deles como família intacta. Foi quando o telefone de João vibrou na mesa. Ele o pegou disfarçadamente, mas eu vi o nome na tela: advogado. Meu advogado, na verdade, o mesmo que eu instruíra para enviar uma notificação preliminar naquela manhã. O rosto dele empalideceu ligeiramente, e ele murmurou uma desculpa para ir ao banheiro. Ana trocou um olhar com a mãe, rápido, mas eu capturei. O silêncio caiu então, pesado como chumbo. Então, mãe, eu disse, quebrando o gelo com a colher na sopa de couve. Conte-me sobre o pai. Faz quanto tempo? 3 anos. Ainda dói. Ela engoliu em seco, os dedos apertando o guardanapo. Sempre dói, filho. Mas a vida continua. Temos que seguir em frente. Sim, eu respondi, inclinando-me para frente. E a herança? Já resolveram tudo? Eu ouvi boatos. Algo sobre contestações judiciais. Ana riu, um som forçado como vidro rachando. Boatos. Em Alfama, sempre há boatos. Não se preocupe, Pedro. Estamos todos na mesma página. Mas não estávamos. E naquele momento, enquanto o relógio de parede batia meia-noite, eu soube que o Natal havia começado de verdade. O presente que eu trouxera não era só embrulhado em laços, era uma granada, e eu estava prestes a puxar o pino. A noite avançou com o ritual das 12 badaladas, cada uma delas acompanhada de uma uva engolida às pressas, doce amargor da tradição portuguesa, simbolizando os meses vindouros. Eu comia as minhas devagar, olhando fixamente para João quando ele tossiu na nona, como se engasgasse com o veneno que ele mesmo havia administrado ao pai. Após as badaladas, trocamos os presentes sob o pinheiro. A mãe abriu o dela primeiro, o relógio. Seus olhos se arregalaram ao ver a inscrição, 25 de junho de 2018, o dia em que ela assinara o primeiro documento falsificando a vontade do pai. Pedro. O que é isso? Sua voz tremia, mas ela forçou um sorriso. Uma lembrança, mãe. Do dia em que você me ensinou o valor da lealdade. João abriu o dele em seguida, o canivete brilhando à luz das velas. Útil, ele disse, testando a lâmina na unha do polegar, cortando uma fina linha de sangue. Obrigado, irmão. Ana desembrulhou o colar, as pérolas frias contra a sua pele. Lindas. Você sempre teve bom gosto. Mas o silêncio que se seguiu à troca de presentes foi ensurdecedor. Eles sabiam. Ou pelo menos pressentiam. Eu me levantei para servir mais vinho, o tinto do Douro que herdara das vinhas do pai, e enquanto enchia as taças, sussurrei para mim mesmo, agora começa o jogo. Naquela noite, deitado na cama de solteiro do meu antigo quarto, com o teto rachado como as veias do meu coração, revivi cada detalhe. 5 anos atrás, o funeral do pai fora um espetáculo de hipocrisia, a mãe chorando histericamente, João discursando sobre legado familiar, Ana distribuindo condolências com olhares calculados. Eu, atordoado pela perda, assinei o que me pediram, ou pensei que sim. Mas dias depois, um envelope anónimo chegou pelo correio, fotos granuladas de João ingestando algo no copo do pai, atas de reuniões com advogados corruptos, e uma carta datilografada: eles te roubaram tudo. Fuja ou morra. Eu fugi para Coimbra, mas não para me esconder. Para me armar. Estudei não só direito, mas psicologia, a arte de desmontar mentes frágeis. Aprendi com livros de Freud e com as ruas de Lisboa, onde o fado canta as dores não ditas. Agora, de volta, eu era o predador, e eles, as presas que ainda não sabiam que estavam encurraladas. Ao amanhecer, o sol filtrava pelas persianas de madeira, pintando listras douradas no chão de azulejos. Desci para o café da manhã, pão de mafra fresco, queijos do Alentejo, e café forte como o rancor que me consumia. A mãe já estava na cozinha, mexendo uma panela de arroz doce. Bom dia, filho. Dormiu bem. Como um bebê, menti, sentando-me à ilha de granito. João e Ana ainda dormiam, ou fingiam. Mãe, precisamos conversar sobre a casa. Eu recebi uns papéis ontem.
Algo sobre hipoteca. Ela congelou, a colher parando no ar. Hipoteca. Não sei de nada. Deve ser um erro. Mas eu via o suor perlando sua testa, o tremor nas mãos. Não é erro. É fraude. Alguém usou o nome do pai para contrair dívidas. E adivinha? As assinaturas batem com as suas. O silêncio dela foi confissão. Ela largou a colher e se sentou, os olhos marejados. Pedro, por favor. Foi pelo bem da família. João precisava de dinheiro para o negócio. Seu pai. Ele era teimoso. Não entendia. Não entendia. Minha voz subiu, e quando nas vigas de madeira? Ele me escolheu porque confiava em mim. E vocês o mataram por isso. Ela ofegou, cobrindo a boca. Matamos. Não. Foi um acidente, o coração dele. Acidente. Eu ri, um som seco como folhas mortas. Eu tenho as gravações, mãe. As injeções, as conversas sussurradas na adega. Vocês achavam que eu era idiota o suficiente para não descobrir. Naquele momento, João entrou na cozinha, desgrenhado, os olhos enestados. O que está acontecendo aqui? Tudo, eu disse, levantando-me. Tudo o que vocês esconderam. A herança, o veneno, as mentiras. Mas não se preocupem. Eu trouxe presentes para equilibrar as contas. Ele piscou, confuso, enquanto eu pegava o canivete da mesa, o dele, ainda com o sangue seco na lâmina. E então, com um movimento fluido que ensaiara 1000 vezes em sonhos, cravei no lugar certo. Não para matar, ainda não. Só para doer. Para que o pânico se instalasse como o Natal que eles mereciam. O grito de João rasgou o ar como um fado desafinado, e quando pelas escadas até acordar Ana. Ela desceu correndo, o robe de seda escorregando de um ombro, os olhos arregalados ao ver o irmão caído no chão de pedra, as mãos pressionando o ferimento no abdômen onde a lâmina havia penetrado superficialmente, mas o suficiente para sangrar profusamente. Meu Deus, Pedro! O que você fez? A mãe, paralisada contra a pia, murmurava ave-marias entre soluços, o arroz doce esquecido na panela, agora transbordando em bolhas brancas como a mentira que sustentava nossa família. Eu fiquei ali, imóvel, o canivete ainda na mão, o sangue quente escorrendo pelos meus dedos como o vinho que pai tanto amava. Não era loucura, era justiça. Anos de terapia em Coimbra me ensinaram a diferença. A raiva contida vira lâmina afiada, não machado cego. Levante-se, João, eu disse calmamente, limpando a lâmina no pano de prato. Não é fatal. Só um lembrete de como se sente ser traído por quem se ama. Ele se arrastou para trás, batendo contra a ilha, o rosto contorcido em agonia e incredulidade. Você está louco. Vou chamar a polícia. Chame, eu respondi, jogando o telefone dele no chão. Mas antes, ouça isso. Liguei o alto-falante do meu celular, e a voz do pai encheu a cozinha, uma gravação que eu recuperara de um antigo gravador escondido na adega. João, filho, pare com isso. O arsênico vai nos destruir todos. Pedro é o herdeiro, não você. O silêncio que se seguiu foi pior que o grito. Ana se ajoelhou ao lado de João, rasgando uma toalha para estancar o sangue, seus olhos flamejando ódio para mim. Monstro! Como pôde gravar isso? Eu não gravei. O pai o fez, prevendo o pior. E ele estava certo. Sentei-me de novo, servindo-me de café, o vapor subindo como fantasmas. Agora, vamos conversar como adultos. A herança volta para mim hoje, ou eu aperto play para o inspetor que espera do outro lado da linha. A mãe desabou em uma cadeira, as mãos trêmulas entrelaçadas. Pedro, por favor. Somos família. O que aconteceu foi um erro. Seu pai estava doente, sofrendo. Nós só queríamos acabar com a dor dele. Dor dele ou a de vocês? Eu me inclinei para frente, o cheiro de ferro do sangue misturando-se ao aroma de canela do arroz. Vocês o envenenaram por ganância, mãe. As vinhas no Douro valem milhões agora, com o boom do vinho orgânico. E a casa? Hipotecada para cobrir as dívidas de jogo de João.
Eu sei de tudo. João gemeu, o rosto pálido como cera. Mentira. Você sempre foi o favorito, o certinho. Mas papai nos odiava, nos tratava como lixo. Favorito. Minha risada ecoou fria. Eu era o único que ele confiava porque via a podridão em vocês. Lembra da surra que ele te deu aos 16, João, por roubar da caixa do escritório? Ou você, mãe, traindo com o sócio em 2015? Eu vi as fotos. Não sou santo, mas pelo menos não mato pela herança. Ana ligou para a ambulância em silêncio, seus dedos voando no telefone enquanto me encarava como se eu fosse o diabo encarnado. Sirenes distantes já uivavam nas ruas de Alfama quando os paramédicos chegaram, carregando João em uma maca, o rosto coberto por uma máscara de oxigênio. Ele vai sobreviver, disse um deles, um homem de meia idade com sotaque alentejano. Ferimento superficial, mas precisa de pontos. Bom, eu disse, assinando o formulário como irmão responsável. Diga a ele que o Natal continua. Sem mim, talvez. A mãe me seguiu até a porta, agarrando meu braço com unhas que cravavam como garras. Não faça isso, Pedro. Pense na família. No que os vizinhos vão dizer. Os vizinhos. Eu me soltei, o toque dela queimando como ácido. Eles já sussurram sobre o filho louco que fugiu. Deixe que contem a verdade agora. Que o acidente do pai foi assassinato. Dirigi até o hospital de São José, o trânsito de Lisboa um caos natalino de buzinas e luzes, enquanto o sol subia alto, banhando a cidade em ouro líquido. No quarto de João, ele jazia pálido sob lençóis brancos, Ana ao lado dele, segurando sua mão como uma viúva em luto prematuro. Saia daqui, ela sibilou quando entrei. Você não é bem-vindo. Eu sou o dono agora, respondi, sentando-me na cadeira de couro falso. Assinaturas falsas, documentos adulterados, tudo anulado pela manhã. O advogado já está a caminho. João abriu os olhos, ingestados de morfina e ódio. Por quê, Pedro? Porque não nos confrontou antes. Porque confrontar é para os fracos, eu disse, inclinando-me para perto, minha voz um sussurro. Eu quis que vocês sentissem o veneno devagar, como fizeram com ele. Cada carta que recebi, cada noite sem dormir, foi uma dose. E agora, o antídoto, ruína. Ele tentou-se mexer, mas as correias o seguraram. Você vai pagar por isso. Nós temos amigos, influência. Influência. Eu ri baixinho. Seus amigos são credores. E a influência da família? Eu a destruí de dentro para fora. Lembra do e-mail que você mandou para o sócio do pai, oferecendo a casa em troca de silêncio? Eu tenho cópias. Enviadas para a imprensa esta manhã. Ana ofegou, cobrindo a boca. Você. Bastardo. Sim, eu concordei. Filho de uma puta que matou o marido por dinheiro. Mas sou o bastardo que sobreviveu. Saí do hospital com o sol batendo no para-brisa, dirigindo de volta para Alfama através do Rocio, onde crianças brincavam com bolas de futebol improvisadas, alheias ao drama que se desenrolava nas sombras das casas antigas. Em casa, a mãe havia trancado a porta, mas eu tinha a chave reserva, a do pai, que ele me dera em segredo, dizendo, guarde para o dia em que precisar lutar. Dentro, o caos, pratos quebrados na cozinha, o arroz doce endurecido no chão como uma acusação pegajosa. Ela estava na sala, sentada no sofá de veludo gasto, uma garrafa de gin aberta na mesinha. Beba, ela disse, empurrando um copo para mim. Vai te acalmar. Eu peguei o copo, mas derramei o conteúdo na lareira, as chamas devorando o líquido com um chiado. Não bebo veneno mais, mãe. Nem o seu, nem o de João. Ela chorou então, de verdade, o tipo de choro que vem das entranhas, curvando o corpo como uma oliveira velha no Alentejo. Eu fiz por amor a ele, Pedro. Seu irmão. Ele é fraco, como o pai era no fim. Eu só queria proteger a família. Proteger. Minha voz era um rosnado baixo. Você destruiu. Mas eu vou reconstruir. Sozinho. Naquela tarde, enquanto o mundo lá fora celebrava com concertos de fado no bairro alto e mercados de Natal no Terreiro do Paço, eu me tranquei no escritório do pai.
Gavetas trancadas se abriram com chaves que eu forjara, revelando pilhas de documentos, contratos falsos, extratos bancários desviados, até uma carta de amor de Ana para João, datada antes do casamento dela com ele, incesto emocional, a cereja no bolo da podridão. Eu digitalizei tudo, enviando para o meu advogado em Porto, e então, num impulso, queimei os originais na lareira, assistindo as chamas dançarem como demónios vingadores. O cheiro de papel queimado encheu a casa, misturando-se ao perfume de pinheiro seco. Quando a mãe bateu à porta horas depois, eu abri, o rosto sujo de fuligem. Está feito, eu disse. Amanhã, a casa é minha. As vinhas, minhas. Vocês podem ficar, como hóspedes. Ou ir embora, como ladrões. Ela não respondeu, só me olhou com olhos vazios, como se eu fosse um estranho. E talvez eu fosse. O Pedro que voltara não era o mesmo que partira, era uma casca endurecida pelo sal do mar e pelo fel da traição. A noite caiu cedo, o céu de Lisboa tingido de roxo como uvas maduras no Douro. Eu saí para caminhar pelas ruelas de Alfama, o eco dos meus passos misturando-se ao canto distante de uma guitarrista de fado. Parei uma tasca, pedindo um copo de aguardente, e enquanto bebia, refleti sobre o vazio que a vingança deixa. Doía. Sim, como uma ferida fresca. Mas era melhor que o nada que eles me haviam imposto. De volta à casa, encontrei um bilhete na mesa, vamos embora amanhã. Desculpe. Assinado pela mãe. Sorri amargamente. Desculpe não apagava sangue. Mas era um começo. Os dias seguintes foram um borrão de burocracia e solidão, como as neblinas que sobem do Tejo nas manhãs de inverno. O advogado chegou de Porto num trem alfa pendular, com maleta de couro e olhos afiados como os de um falcão. Sentamo-nos na sala de jantar, agora limpa do sangue seco, eu havia esfregado o chão pessoalmente, sentindo o peso de cada gota como penitência. Tudo resolvido, Pedro, ele disse, empilhando papéis assinados. A herança é sua. Os crimes. Bem, sem provas concretas, sem acusações. Mas o suficiente para mantê-los quietos. Provas. Eu ri, servindo-lhe um copo de vinho das vinhas do pai. Eu tenho mais que provas. Tenho o inferno inteiro guardado na nuvem. Ele ergueu a taça em um brinde seco. Cuidado, rapaz. A vingança é um vinho forte, embriaga, mas deixa ressaca. Após ele partir, a casa pareceu maior, e quanto como uma catedral vazia. A mãe e Ana levaram João do hospital para um apartamento alugado em Belém, perto dos mosteiros onde os reis outrora tramavam conspirações. Eu não fui visitá-los, em vez disso, mergulhei no trabalho. Visitei as vinhas no Douro numa viagem de trem, o cenário de encostas terrazadas banhadas pelo rio serpenteando como uma veia de safira. Lá, sob o sol implacável, conversei com os vinicultores, homens calejados com mãos como raízes antigas, que me contaram histórias de como João havia negligenciado as parreiras, deixando-as apodrecer por falta de poda. Ele vendia o vinho ruim para turistas, disse o capataz, um homem chamado Manuel com bigode grisalho. Mas o senhor... Você tem os olhos do antigo patrão. Vai restaurar a glória. Eu assenti, sentindo um aperto no peito, não de tristeza, mas de um propósito frio. Plantei as primeiras mudas novas com minhas próprias mãos, a terra negra grudando nas unhas como segredos enterrados. De volta a Lisboa, contratei uma equipe de limpeza para a casa, tapeceiros para remendar as cortinas rasgadas pela raiva da mãe, pintores para cobrir as manchas de fumaça na chaminé. Transformei o escritório do pai num santuário, estantes com livros de Camões e essa de Queiroz, um retrato dele restaurado sobre a mesa, seus olhos me vigiando como um juiz silencioso. Mas a vingança não parava na herança. Ela se infiltrava nos detalhes, como o sal no mar. Uma noite, recebi um e-mail de Ana, você ganhou. Mas e agora? Vai viver sozinho nessa tumba. Anexado, uma foto dela e João num café em Belém, sorrindo forçadamente, com hematomas ainda visíveis no braço dele. Respondi com uma única imagem, o contrato de venda das vinhas, não, espere, uma farsa. Eu havia criado um documento falso, assinado por João, transferindo ações para uma offshore em nome dela. Agora você é rica, cunhada. Mas o IRS vai adorar saber da origem. Não enviei. Guardei para o momento certo. Em vez disso,
Convidei-os para um jantar de reconciliação na casa, uma semana após o Natal. A data: 25 de junho, o aniversário da traição da mãe. Eu preparei tudo, o bacalhau grelhado, o vinho envelhecido, velas tremulando nas janelas de sacada. Quando eles chegaram, o ar estava denso de tensão, como antes de um duelo em Trás-os-Montes. João mancava ligeiramente, o ferimento cicatrizando mal, mas seus olhos queimavam. O que quer, Pedro? Mais sangue. Só verdade, eu disse, servindo as taças. Brindemos ao pai. E à família que ele merecia. A mãe sentou-se rígida, o colar de pérolas de Ana, agora preenchido com gotas de tinta vermelha que eu enxetara secretamente, brilhando à luz. Conversamos superficialmente, o tempo melhorando, os turistas voltando ao chiado. Mas sob a superfície, correntes puxavam. Eu perdoei, menti, olhando para João. Mas e você? Ainda odeia-o, favorito? Ele apertou o punho em volta do garfo. Odeio o traidor. Você plantou isso tudo, não foi? As gravações, os e-mails vazados para a imprensa. Traí quem me traiu primeiro. Minha voz era calma, mas o coração martelava como o sino da Sé de Lisboa. Vocês me isolaram, espalharam que eu era louco. Lembra da carta para a minha ex-namorada, dizendo que eu batia nela? Ela terminou comigo por causa disso. Ana corou, desviando o olhar. Era para o seu bem. Você precisava de ajuda. Ajuda? Eu me levantei, caminhando até a lareira onde as cinzas dos documentos ainda persistiam. Eu precisava de família. Em vez disso, ganhei inimigos. O jantar prosseguiu em silêncios pontuados por garfadas nervosas. Quando serviram a sobremesa, pastéis de nata quentes, como os de Belém, revelei o golpe final. Eu vendi as vinhas, anunciei casualmente. Para um consórcio estrangeiro. O dinheiro cobre as dívidas de João, e sobra para caridade. Para órfãos de famílias destruídas. A mãe engasgou com a nata, tossindo. Vendidas. Mas eram do seu pai. E agora são de quem pode honrá-las. Sorri, vendo o pânico se espalhar como vinho derramado. Vocês podem ficar com a casa, como prometi. Mas sem as vinhas, sem o império. Só ecos. João atirou o prato no chão, porcelana estilhaçando como nossos laços. Seu filho da puta. Isso é roubo. Não, eu corrigi, imperturbável. É equilíbrio. Vocês roubaram a vida dele, eu roubei o legado de vocês. Eles saíram naquela noite, porta batendo como um trovão, deixando para trás taças pela metade e o cheiro de traição. Sozinho, eu me servi de mais vinho, sentindo o líquido descer como fogo purificador. A vingança era doce, mas vazia, um fado sem guitarras, só voz rouca no escuro. Semanas se passaram, e Lisboa acordava para o ano novo com fogos no Tejo, explosões de cor contra o céu noturno. Eu assisti da varanda, o vento salgado bagunçando meu cabelo, refletindo sobre o preço. A solidão era um companheiro fiel agora, mais confiável que sangue. Mas ecos persistiam, sonhos com o pai, rindo nas vinhas, ou a mãe cantando canções de ninar em noites de tempestade. Um dia, um pacote chegou, sem remetente. Dentro, o canivete de João, lâmina limpa, com um bilhete, guarde para si. Nós vamos embora para o Algarve. Adeus. Sorri, guardando na gaveta. Não era perdão, era armistício. Mas a verdadeira vingança. Ela crescia em mim, como videiras no Douro. Eu planejava mais, uma fundação em nome do pai, ajudando vítimas de fraudes familiares. Cada doação seria um prego no caixão da memória deles. A primavera chegou a Lisboa como uma amante impetuosa, com jasmins florescendo nas grades de ferro das varandas e o ar carregado de sal e desejo. Eu havia transformado a casa em um refúgio, paredes repintadas de azul claro como o céu de Sintra, móveis minimalistas trazidos de uma leilão em Mafra, e um jardim aos fundos onde plantei oliveiras, simbolizando a paz que eu fingia buscar. Mas à noite, quando o fado ecoava das ruas abaixo, a paz se desfazia em fragmentos, e eu me via reencenando o Natal em lobos mentais, o sangue, o grito, o silêncio. Meu terapeuta em Coimbra, um homem seco chamado Dr. Almeida, com óculos de ar de tartaruga e sotaque transmontano,
insistir em sessões remotas. Vingança é catarse, Pedro, ele disse numa videochamada, o rosto pixelado na tela. Mas catarse sem resolução é veneno. Você os destruiu, agora, reconstrua-se. Reconstruir. Eu ri, olhando pela janela para o Tejo cintilante. Como um castelo de cartas após o vento. Como uma ponte. Comece por conexões reais. Então eu tentei. Inscrevi-me num clube de fado no Bairro Alto, onde vozes roucas cantavam Amália Rodrigues sob luzes amareladas. Lá, conheci Sofia, uma violinista de 28 anos, com cabelos negros como a noite de Alfama e olhos que penetravam como adagas de Toledo. Ela tocava com paixão crua, as cordas gemendo sob seus dedos, e numa pausa, ofereceu-me um cigarro. Você parece carregado de histórias não contadas, disse ela, exalando fumaça em anéis preguiçosos. Histórias de família, respondi, aceitando o cigarro. As ruins. Conversamos até o amanhecer, sobre o fado como espelho da alma portuguesa, dor elegante, traição tecida em melodia. Ela me convidou para um ensaio no seu apartamento em Madragoa, e eu fui, levando uma garrafa de vinho do Douro que salvara das vinhas antes da venda. Seu lugar era um caos criativo, partituras espalhadas, violinos pendurados como frutos em uma pereira, e o cheiro de café forte misturado a incenso de lavanda. Enquanto ela tocava, fechei os olhos, deixando as notas lavarem o rancor. Pela primeira vez em meses, não pensei em João ou na mãe. Após, fizemos amor no sofá gasto, corpos entrelaçados como videiras, suor salgado como o mar. Fique, ela murmurou depois, traçando linhas no meu peito. Eu fiquei. Dias viraram semanas, e Sofia se tornou âncora, rindo das minhas piadas secas, cozinhando caldeirada de peixe nas noites de domingo, me arrastando para piqueniques no Parque Eduardo VII, onde o horizonte de Lisboa se estendia como uma promessa. Mas sombras persistiam. Um dia, enquanto limpava a cozinha, encontrei uma foto antiga na gaveta, eu, João e o pai nas vinhas, rindo com cestas de uvas nos ombros. O riso doía agora, como uma costela quebrada. Quem é ele? Sofia perguntou, espiando por cima do meu ombro. Meu irmão. Distante agora. Ela não pressionou, mas seus olhos diziam que via as rachaduras. E então, o passado invadiu como uma maré alta. Um telefonema da mãe, voz trêmula no viva voz, Pedro, João. Ele tentou-se matar. No Algarve. As dívidas o consumiram. Meu coração parou, o telefone escorregando da mão. Sofia pegou, murmurando condolências, mas eu já estava na porta, chaves tilintando. Eu volto, prometi, mas no carro, dirigindo pela A2 sob chuva torrencial, duvidei. Era armadilha. Culpa. Ou o ciclo recomeçando. Cheguei ao hospital de Faro ao entardecer, o sol poente tingindo o céu de sangue. João jazia numa cama, pulsos enfaixados, olhos fundos como poços. A mãe dormia numa cadeira ao lado, exausta, rugas profundas como sulcos em terra árida. Ana não estava, rumores diziam que ela fugira com um amante rico, deixando cartas de dívida para trás. Você veio, João sussurrou quando acordei a mãe e ela saiu para um café. Por quê? Para ver se morreu, respondi honestamente, sentando-me. Ou para terminar o que comecei. Ele riu, um som gorgolejante. Você venceu, irmão. A casa, as vinhas. Nada sobrou. Eu sou um fantasma agora. Olhei para os pulsos dele, o curativo branco manchado de vermelho. Fantasma. Você sempre foi. O pai via isso, por isso me escolheu. Escolheu errado. Lágrimas escorreram pelo rosto dele, eu te invejava, Pedro. Desde crianças. Você era o sonhador, eu o fracassado. Então, quando ele adoeceu, eu ajudei a doença. Arsénico não é ajuda, eu disse, mas minha voz falhou, o ódio rachando. Era medo. Medo de ser nada. Ele assentiu, exausto. Me perdoa. Antes que eu tente de novo. Perdão? A palavra queimava na língua. Pensei em Sofia, em seu violino cantando redenção, no pai, que perdoara traições menores. Não, eu disse finalmente. Mas vou pagar as dívidas.
E você vai para a reabilitação. Não por você, pela memória dele. Ele chorou então, e eu saí, o ar do Algarve, salgado, com cheiro de pinheiros, limpando minha alma. De volta a Lisboa, contei tudo a Sofia, nu na cama, vulnerável como nunca. Você é humano, Pedro, ela disse, beijando a cicatriz no pulso. Isso é força. Mas a força era frágil. Dias depois, um envelope chegou, doações anônimas para a fundação que eu criara em nome do pai, somando milhares de euros. Assinatura. Da família que falhou. A mãe, talvez. Ou João, do leito de recuperação. Eu investi tudo em programas para famílias em crise, aconselhamento em Lisboa, abrigos no Porto. Sofia se juntou, tocando fado em eventos beneficentes, sua voz um bálsamo para almas feridas. Juntos, caminhávamos pelo Tejo ao pôr do sol, mãos entrelaçadas, e pela primeira vez, o futuro não parecia uma lâmina. Ainda assim, o Natal se aproximava novamente, dezembro de 2026 sussurrando promessas e fantasmas. Convidei-os, mãe, João, até Ana, se voltasse, para um jantar na casa restaurada. Não por reconciliação plena, mas por um fio tênue de esperança. Quando a porta se abriu, e eles entraram hesitantes, com presentes embrulhados em papel simples, soube que a vingança havia terminado. Ou evoluído para algo melhor, sobrevivência compartilhada. O segundo Natal na casa de Alfama foi um contraste gritante com o primeiro, luzes suaves nas varandas, não guirlandas estranguladas por mãos trêmulas, o aroma de rabanadas fritando na cozinha, não de sangue e pânico. Sofia havia insistido em ajudar, seus cabelos presos num lenço florido enquanto batia ovos com canela, rindo quando a massa espirrava no meu rosto. Tradição portuguesa, bagunça antes da paz, ela brincou, limpando a farinha com um beijo. Mas a paz era tênue, como o gelo fino no Douro em invernos rigorosos. Eu havia perdoado. Não completamente. O perdão, aprendi com o Dr. Almeida, é um músculo, treina-se devagar, com repetições dolorosas. João chegara primeiro, magro como um junco, os olhos claros de quem passara meses em clínicas de reabilitação no Minho, onde o ar úmido curava mais que remédios. Obrigado pelo pagamento das dívidas, ele murmurou, entregando um presente desajeitado, um livro de poesia de Fernando Pessoa, marcado na página de O Guardador de Rebanhos. Para lembrar que nem tudo é tabuleiro de xadrez. Aceitei, sentindo o peso do volume como um tijolo na muralha que eu erguera. Eu não jogava para ganhar, João. Jogava para sobreviver. A mãe veio em seguida, sozinha, o casaco puído contrastando com a elegância de outrora. Seus olhos, outrora afiados, agora suaves como névoa matinal. Eu vendi minhas joias, disse ela, colocando um pacote na mesa. Para a fundação. É o mínimo. Dentro, um colar antigo, o da avó, que ela usara no dia do funeral do pai. Guarde para Sofia, ela pediu. Ela merece algo bonito nesta família quebrada. Sofia abraçou-a, ignorando meu desconforto, e juntas prepararam o consoada, o doce de frutas secas cozinhando devagar como memórias amadurecendo. Ana não veio, uma carta chegou dias antes, de Espanha, eu fui o elo fraco. Não volto para machucar mais. Anexado, papéis de divórcio assinados, e um pedido de perdão rabiscado. Eu os queimei sem ler 2 vezes. O jantar foi um ritual cauteloso, bacalhau cozido na perfeição, vinho tinto decantado, conversas que dançavam em torno de abismos. Lembra quando papai nos levava para pescar no Tejo? João perguntou, voz hesitante. Você sempre pegava o maior peixe, e eu fingia inveja. Não era fingimento, eu respondi, mas com um sorriso. Você sabotava minha linha para eu perder. Ele baixou a cabeça. Culpa de irmão mais velho. Mas eu mudaria tudo agora. A mãe assentiu, lágrimas brilhando à luz das velas. Eu também. O arsênico. Foi pavor, Pedro. Pavor de perder tudo após a morte do seu pai. Ele estava sofrendo tanto, e eu. Acelerei o fim, pensando que era misericórdia. Misericórdia é deixar ir, eu disse, a voz firme mas não cruel. Vocês roubaram a escolha dele. E minha. Sofia tocou minha mão sob a mesa, um lembrete silencioso. Mas aqui estamos, ela interveio suavemente. Recomeçando. Como o fado, dor,
mas com esperança no refrão. Após o jantar, trocamos presentes à luz do pinheiro, agora adornado com ornamentos feitos à mão por crianças da Fundação. João me deu uma garrafa de vinho de uma pequena vinha que ele começara em regime semilivre na prisão de reabilitação, não um império, mas um começo humilde. A mãe, um diário antigo do pai, páginas amareladas cheias de anotações sobre nós. Pedro sonha grande, João precisa de raízes. Que Deus os guie. Li em voz alta uma entrada, hoje, vi neles o futuro. Que a família seja ponte, não prisão. Lágrimas caíram, minhas pela primeira vez em anos, e o abraço que se seguiu, desajeitado, cheirando a lã úmida e arrependimento, foi o fechamento que eu não sabia precisar. Mas a mente humana é um labirinto, e nos cantos escuros, ecos persistiam. Naquela noite, após eles partirem para um hotel próximo, ainda cedo para pernoites, Sofia e eu caminhamos pelas ruas de Alfama, o eco de guitarras distantes guiando-nos. Você perdoou? Ela perguntou, parando sob um poste de luz. Parte, admiti. O suficiente para viver. O resto. Guarde para dias ruins. Ela sorriu, puxando-me para um beijo sob a chuva fina que começava a cair. Isso é o bastante. Amor não apaga cicatrizes, cobras com novas histórias. Os meses seguintes foram de florescimento cauteloso. A Fundação cresceu, abrindo centros em Coimbra e Porto, onde famílias como a minha podiam desenterrar segredos sem derramar sangue. João se juntou como voluntário, compartilhando sua história em palestras, o homem quebrado virando farol para outros. A mãe se mudou para um apartamento pequeno em Graça, cuidando de gatos vadios e enviando-me bolos de amêndoa nas festas. Sofia e eu nos casamos num civil discreto no Cartacho, cercados por vinhedos que eu comprara de volta com lucros da Fundação, não por ganância, mas por redenção. O vestido dela era simples, de renda alentejana, e o anel, forjado com prata das vinhas antigas. Para um futuro sem lâminas, ela sussurrou no altar improvisado sob uma oliveira centenária. Mas o passado, como o Tejo, nunca para de fluir. Um ano após o casamento, João ligou numa madrugada chuvosa. Ana voltou. Quer ver o bebê? Nosso, de antes. O choque me atingiu como uma onda. Um filho. Concebido na traição, nascido na ausência. Traga-o, eu disse, sem hesitar. A família é maior que erros. Quando eles chegaram, Ana magra, olhos evasivos, e o menino de 3 anos, com cachos escuros como os de João, o ciclo pareceu fechar. Chamava-se Miguel, e ao pegá-lo no colo, senti o peso de gerações, dor, perdão, renascimento. Ele é nosso, João disse, voz embargada. Não só meu. Eu assenti, passando-o para Sofia, que o embalou como uma fadista uma melodia antiga. Naquele momento, a vingança, outrora minha armadura, dissolveu-se em algo mais forte, legado vivo. Anos se passaram como névoa sobre o Douro, suavizando arestas, revelando contornos mais gentis. Aos 35, eu gerenciava a fundação com a precisão de um vinicultor, plantando sementes de cura em solos áridos de corações partidos. Sofia e eu tivemos nossa filha, Inês, em uma manhã de outono em Lisboa, seu choriquando como o primeiro fado de uma estrela nascente. Miguel, agora com 7 anos, tornou-se irmão postiço, ensinando-a a escalar oliveiras no jardim de Alfama, enquanto João e Ana reconstruíam uma vida frágil em Faro, longe das sombras. A mãe, aos 68, envelhecera graciosamente, como o vinho que ela agora ajudava a engarrafar na pequena vinha de João. Suas mãos, outrora ágeis em falsificações, agora teciam cestos de palha para os mercados de Natal, vendendo-os em benefício da Fundação. Eu era cega, ela confessou uma vez, durante um piquenique no Monsanto, o vento bagunçando as toalhas xadrez. Mas você me devolveu a visão. Obrigada, filho. Obrigado. A palavra ainda doía, como uma cicatriz coçando ao sol. Mas eu a aceitava, como aceitava as visitas semanais de João, onde jogávamos dominós na varanda, rindo de anedotas antigas, o peixe roubado no Tejo, as surras paternas que forjaram nossa rivalidade. Eu te invejava tanto, ele admitiu numa noite de verões, estrelas piscando sobre o rio. Mas agora, invejo sua paz. Paz é ilusão, respondi, servindo-lhe um copo de porto. É o que fazemos com o caos. Ana, redimida pelo tempo e pela maternidade, contribuiu com workshops de arte-terapia na Fundação, seus quadros abstratos,
explosões de vermelho e azul, como sangue e céu, vendidos em galerias do Chiado. Eu fui a serpente, ela disse numa exposição, voz firme perante um público misto de sobreviventes. Mas serpentes mudam de pele. O Natal de 2030 foi o ápice da redenção. A casa de Alfama transbordava, pinheiro alto com ornamentos feitos pelas crianças da fundação, mesa posta para 10, com pratos de peru assado, broa de milho e filhós dourados. Inês, com 3 anos, corria entre as pernas dos adultos, rindo enquanto Miguel a perseguia com uma guirlanda improvisada. Sofia tocava violino suave, melodias de fado misturadas a canções natalinas, sua barriga arredondada prometendo outro filho na primavera. João ergueu a taça no brinde, ao pai, que nos ensinou a cair e levantar. E a Pedro, que nos ergueu quando não merecíamos. Eu engoli em seco, o vinho descendo como bálsamo. Ao legado, respondi. Não de sangue, mas de escolha. Após as badaladas da meia-noite, uvas engolidas às pressas, risos abafados, sentamo-nos ao redor da lareira, histórias fluindo como o Tejo. A mãe contou da juventude em Évora, dançando sardanas sob luas cheias, João, de suas viagens pelo Brasil, onde aprendera que família é rede, não prisão. Até Ana compartilhou, eu fugi para não machucar mais, mas voltei para curar. Quando a lenha crepitou baixo, e as crianças dormiram nos sofás, Sofia e eu saímos para a varanda, o ar frio mordendo como um lembrete de invernos passados. Você venceu, amor, ela sussurrou, cabeça no meu ombro. Não a eles, mas a si mesmo. Olhei para as luzes de Lisboa, serpenteando pelas 7 colinas como veias de ouro. Venci o monstro que eles criaram em mim. Mas o Natal. Ele sempre será um lembrete. Um bom lembrete, ela corrigiu, beijando-me. De que silêncio pode curar, não só trair. De volta à sala, encontrei o canivete de João na árvore de presentes, um ornamento agora, lâmina embainhada em couro, gravado com perdão. Sorri, pendurando-o ao lado de uma estrela de latão. A vingança, outrora minha sinfonia de dor, silenciara para uma harmonia imperfeita, mas verdadeira. E assim, em Alfama, sob o olhar eterno do Tejo, a família renasceu, não intacta, mas tecida com fios de arrependimento, amor e tempo. O fado continua a cantar nas ruas, mas agora, eu ouço esperança nas notas.